Oiê! Hoje tô aqui falando sobre signos e relacionamento, uma coisa que eu não falava há muito tempo aqui no canal, fazia bastante tempo que eu não entrava nesse assunto específico. Fui muito adepta, falei bastante sobre uma época, sobre como conquistar os signos, inclusive foram alguns vídeos que bombaram bastante aqui no canal, como conquistar a virginiano, como conquistar o escorpião. E hoje eu volto com esse assunto falando sobre a Vênus nas relações, o que é de verdade, o verdadeiro significado do relacionamento na astrologia, de uma maneira mais madura, de uma maneira mais consistente, sabendo mais sobre o assunto e falando de uma maneira menos amadora, como eu falei naquela época. Aprendi, vivenciei e estudei muito mais do que aquela Lorena. Então hoje em dia eu tenho mais bagagem para falar para vocês sobre as características desses signos, dessas Vênus nesses signos. Então, experienciei muito mais da vida, então acredito que vai ser mais interessante esses vídeos e vai ser até mais como se fosse um remake, uma atualização, falar do poder dos afetos na nossa vida e como a gente pode tirar o melhor disso. Porque às vezes a gente se pergunta muito quando a gente começa um relacionamento se ele vale a pena, se vai fazer sentido começar aquela relação. E é aqui, sabendo sobre a Vênus, sobre a sua Vênus e até sobre a Vênus do outro, que você sabe como antecipar, prever situações. Às vezes evitar famosos dedos podres, umas pessoas que você poderia ter evitado, relações que você poderia ter evitado ao longo da sua vida. Então, é aqui falando sobre o planeta que reúne o que é o amor, fala sobre a beleza, o que é belo, os afetos e a valorização da arte do outro, que a gente descobre o que a gente gosta, o que atrai a gente no outro e o que o outro sente atração na gente. A Vênus é o símbolo da versatilidade, paixão, a sensualidade, e nisso a gente tem os signos que a Vênus rege, que é Touro e Libra. Até por isso eles são um pouco parecidos às vezes nas características, por terem o mesmo planeta como regente. Enquanto o Touro ele faz o trabalho pelo prazer e desfruta do prazer dessa forma, materialmente falando, porque é um signo de terra, Libra desfruta pela estética, pelo visual, o que é belo. Dito isso, se você consegue entender a sua Vênus no seu mapa astral, você consegue trabalhar melhor com o fluxo afetivo na sua vida. Ou seja, por exemplo, para quem tem Vênus num signo de terra, essa pessoa vai se sentir mais atraída pela forma mais prática e realista de demonstrar emoções no dia a dia. Enquanto que uma pessoa que tem um signo de ar, ela vai ver o afeto de uma maneira melhor pelo diálogo, pela comunicação, pela troca de experiência. O elemento de água vai trazer signos que se manifestam no amor de uma maneira mais lúdica, pela fantasia, pela sensualidade, pela troca de emoção, justamente pela forma como se emocionam. E por fim, o signo de fogo ele vai trazer e marcar presença na forma de sentir, de se aventurar, de explorar o amor. Então, cada elemento trata de uma forma diferente as relações. E é importante lembrar que os planetas estabelecem conexões entre si. E eles criam aspectos dentro de um mapa astrológico. Então, apesar de você ter... É importante você olhar para uma Vênus na hora de se relacionar com alguém, também é importante você não deixar de olhar para as outras conjunções, manifestações e oposições que os planetas, eles agem no seu mapa astral. Pois é ali no detalhe mesmo que você vai conseguir ver a diferença. Então, por exemplo, às vezes duas pessoas com a mesma Vênus em Áries não vão se comportar da mesma maneira por terem outras configurações no mapa astral. Às vezes uma vai ter uma lua em Virgem que vai trazer mais realismo e pé no chão na hora de tomar decisões do relacionamento do que a outra, que pode ter também a Vênus em Peixes. Ela vai ser muito mais fantasiosa na hora de se emocionar do que a lua em Virgem, que vai ser mais prática, apesar dos dois terem a mesma Vênus em Áries. Então, é importante você saber sobre a Vênus, é importante você saber sobre como se relacionar, mas também é importante você não ignorar os outros fatores, os outros pontos do seu mapa, porque ele é um mapa, ele é um guia que vai te ajudar nessa hora e tudo vai se complementar e fazer sentido quando você se abrir para a oportunidade de se conhecer e de saber melhor sobre si. Dito isso, essa introdução muito longa, para começarmos, Vênus em Gêmeos. Cada um do seu jeito, né? O famoso cada um do seu modo. Tanto Vênus quanto Gêmeos, eles simbolizam o universo dos relacionamentos, porque Gêmeos, ele fala sobre se comunicar, se expressar, sobre as trocas. Então aqui a gente tem uma troca, uma combinação que favorece justamente isso, as relações, o convívio. Então vai ser uma Vênus que vai dar liberdade nos relacionamentos, vai ser uma Vênus que vai proporcionar, além do social,
do agito social que essa Vênus vai proporcionar num relacionamento, ela também vai valorizar muito a liberdade. E essas experiências, essas trocas, as pessoas que têm a Vênus em Gêmeos, elas buscam entender o outro, a opinião do outro, pelo diálogo, pela forma de se comunicar, justamente por serem regidos por Mercúrio, o planeta da comunicação. Então, para eles é muito importante que no relacionamento exista diálogo, exista não só as trocas pelas experiências, pelo convívio com o outro, mas também a comunicação, a fonte principal de troca desse relacionamento. Aqui, o amor é puro movimento, ele é puro fluxo de movimento, então eles não conseguem amarem e se sentirem presos, se sentirem enclausurados pelo outro. Por isso que eu disse que a liberdade é tão importante nesse relacionamento. Então, às vezes, as pessoas que tiverem essa Vênus em Gêmeos, elas vão sentir dificuldade para entrar numa relação e ficar um tempo nela, ficar um tempo constante, até porque ela provavelmente, se ela não se manter interessada ali, ela vai acabar se injuriando, porque é uma característica do signo de Gêmeos. A gente não pode esquecer, uma das características principais de Gêmeos é que tem que ter movimento, porque ele facilmente se enjoa daquilo que está acontecendo em frente dele por se interessar por vários assuntos ao mesmo tempo e vai ter essa dificuldade de se manter ali no relacionamento por muito tempo, firme e estável. Então, a pessoa que se relacionar, recomendo aqui para quem está se relacionando, se envolvendo com uma pessoa que tem a Vênus em Gêmeos, é manter o interesse ativo sempre dessa pessoa que tem a Vênus em Gêmeos. Ah, mas aí eu vou ter que sempre fazer isso? Se você gostar mesmo da pessoa, você vai acabar cedendo um pouco, você vai estar gostando do jeito dela de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, se você gosta dessa característica nela, você provavelmente vai gostar de manter ela interessada. E para você que tem a Vênus em Gêmeos, é aqui a recomendação de trabalhar isso em você, de se manter às vezes também mais equilibrado, firme e estável aquilo que você acha interessante, que você se depara ao longo da sua vida. Senão vai ser sempre uma troca constante de coisas que nunca vai perdurar. E relacionamento, infelizmente, é troca de coisas que perduram. Então, não dá pra ir também contra a maré. Por isso que muitas pessoas que têm a Vênus em Gêmeos às vezes optam por relações diferentes, que têm propostas diferentes das convencionais. Então, você conhece uma pessoa que tem a Vênus em Gêmeos, já começa pelo diálogo, conversando com ela e colocando ali em pauta aquilo que você acha válido ou não numa relação, até para vocês começarem a evoluir e verem se a relação vai ter sentido juntos e futuro. Ok? Vênus em Libra. Esta é em casa. Essa aqui, se tem alguém que está em casa, que é mais que touro até, viu? É em Libra, em Vênus. Essa tá muito em casa. Essa tá tão em casa que a intimidade que ela tem é outra. A intimidade que ela tem consigo mesma na hora de trocar uma relação ali com alguém é muito outra. Só que às vezes se perde no personagem. O problema da Vênus em Libra é que às vezes se perde no personagem. Porque justamente por ser uma posição em domicílio, justamente por Vênus reger o signo de Libra, é quando eles compartilham no mesmo universo simbólico. Então, às vezes, quando eu falo se perdendo o personagem, você vai começando com uma pessoa que gosta de flertar e descobrir novas relações e termina com uma pessoa infiel que não consegue perdurar num relacionamento e ser leal a uma única pessoa, porque você gosta de se aventurar com várias pessoas por achar que todo mundo é belo, bonito e a estética da beleza que vale. E é aí que eu falo que se perde no personagem. Por isso que eu comento que quando um signo tá em domicílio, não necessariamente é uma coisa boa. Pode ser às vezes o calcanhar de Aquiles da pessoa, pode ser às vezes onde ela entra numa zona de conforto e aquelas características que poderiam ser boas se exacerbam por ruim, porque ela justamente não olha para aquele ponto que é até fácil dela de trabalhar. Ela nem trabalha porque ela nem imagina, eu tenho que trabalhar isso? Imagina, tá tudo resolvido aqui pra mim. Muito pelo contrário, você tem que trabalhar aí mesmo. Essa Vênus em Libra, ela tem a ver com as coisas que falam do amor e da relação. Então é a arte do encontro. É basicamente o encontro com o outro é importante, é válido, ilumina. Ele faz fazer sentido. Então, quem nasce com essa combinação tem o privilégio de mesclar o desejo de Vênus com a temperança do signo de Libra, tendo o dom da conciliação. Isso significa que tem esse perigo de ir pra zona de conforto, e esse exemplo que eu falei, mas tem esse bem trabalhado, essa Vênus em Libra bem trabalhada,
que desperta o melhor da pessoa justa, daquela que aprecia o que é da justiça, daquela que aprecia até o que é esteticamente bonito. Provavelmente essa Vênus, a pessoa que tem a Vênus em Libra, tem um excelente bom gosto. Ela se veste muito bem, ela sabe se portar muito bem, se apresentar muito bem, porque ela tem essa característica natural de saber o que é belo, de ser regido pelo que é belo e de ver com os olhos atentos o que é belo nas relações, nas trocas. Então esse nativo, ele tem até que prestar atenção para não esquecer os próprios desejos, para não se perder no personagem, como eu disse, e acabar tendo tendências falhas, tendências que não são legais. E ao mesmo tempo tem essa fácil qualidade, abertura para analisar as coisas com um tom mais bonito, mais falando do que a gente aprecia com o olhar do que é belo. E eu recomendo para quem tem a Vênus em Libra justamente prestar atenção nisso. Às vezes você está se deixando um pouco no segundo plano, ou às vezes está se colocando num plano que não faz sentido, que é um plano que machuca os outros, é um plano vaidoso, é um plano que só olha muito para si mesmo, ou às vezes você acaba esquecendo completamente de si e não equilibrando. A grande faceta que deve ser realizada como o propósito de busca, de melhoria eterna na vida de uma pessoa que tem o signo de Libra, ou que tem a Vênus, que tem qualquer Libra no mapa, é o equilíbrio, porque ela é a balança. Então, às vezes, ela pode ou ir pro 8 ou 80 e não buscar o equilíbrio. Ou, muito pelo contrário, temperar demais. E aí, quando tempera muito, fica morno. E aí, perde-se na temperança da vida. Então, é justamente isso, é buscar a justiça com o temperar e fazer disso uma coisa maravilhosa. Essa que é a recomendação para quem tem a Vênus em Libra, uma recomendação até longa, eu aí. Vênus em Aquário. A Vênus em Aquário, ela é provavelmente uma configuração que para algumas pessoas pode parecer assustadora, mas na verdade ela não é nem um pouco, ela é mais tranquila do que a gente parece, porque a Vênus em Aquário, ela fala sobre uma pessoa que sente atração por alguém que acolha esses valores dela de olhar para o todo, de olhar para o outro, de olhar para o convívio social, para a sociedade. É uma pessoa que você vai poder contar com compartilhar os seus ideais. Então, na verdade, a Vênus em Aquário demora para se relacionar, demora para entrar numa relação e entender que aquilo faz sentido para ela, porque ela busca, na verdade, uma pessoa que entenda ela, que entenda que ela vai precisar, às vezes, não olhar só para a relação, mas também olhar para a sociedade que ela está vivendo, olhar para as questões que ela está passando em torno dela e não ficar só presa ao relacionamento dela. Ela não vai conseguir se distanciar da realidade que ela está vivendo para viver só o seu relacionamento. Então, às vezes, uma pessoa que busca muito atenção não vai conseguir se relacionar com uma pessoa que tem a Vênus em Aquário, porque essa pessoa ela vai estar muito atenta também ao resto do mundo, ela atenta à liberdade que o mundo propõe a ela, as coisas que o mundo apresenta a ela, como conhecimento, como oportunidade, como convívio social. Então, são as que valorizam muito as relações de amizade, são pessoas que gostam de ter os amigos por perto, que elas têm uma mente muito aberta, elas gostam de conviver com pessoas diferentes, elas gostam de pessoas que pensam assim diferente com ela por perto. Então, é muito importante quando você... Essa é uma recomendação para quem está se envolvendo com uma pessoa de Vênus em Aquário. Você tem que ter uma cabeça aberta para viver coisas diferentes e não ter uma postura de não quero fazer isso já predisposta. Você tem que ter uma predisposição de eu quero fazer tudo que você me propor a fazer, que seja diferente, porque eu quero viver o diferente com você. Essa pessoa, a Vênus em Aquário, busca isso, viver o diferente com o outro. Espera nisso no outro, porque é a maneira como ela quer viver. E além disso, a Vênus também em Aquário se mostra fraterna, mas não interessada no small talk, na conversa fiada do dia a dia, sabe? Não vai ser aquele amigo que vai conversar na mesa de bar com você por horas. Provavelmente vai ser mais aquele amigo que vai te ajudar a fazer uma grande doação e arrecadar fundos para uma ONG ou para alguém que você esteja querendo ajudar. Ele vai provavelmente fazer um mutirão na internet, ele vai fazer várias videochamadas com você mostrando os lugares para te ajudar, mas provavelmente ele não vai sentar numa mesa de bar com você e ficar horas falando sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento, como estão as coisas da vida. Ele não vai se ligar muito nas coisas mundanas, digamos assim, mas ele vai se ligar mais no que é coletivo, e isso vai falar mais alto no relacionamento. Então, essa é uma segunda recomendação para quem está se envolvendo uma pessoa que tem a Vênus em Aquário, é que talvez, não é a segunda recomendação, mas talvez é uma continuação da recomendação que eu disse antes.
ele não vai se ligar muito na relação de vocês, provavelmente, como ele se liga na relação que ele tem com o mundo. E aí não é que ele tá te colocando em segundo lugar, é que ele é do mundo. Então é meio complicado. E aí você tem que ter a paciência pra entender que você, às vezes, não vai ser o centro das atenções. Por exemplo, um leonino que tem a lua em leão se relacionando com uma pessoa que tem a Vênus em aquário é muito complicado, porque ele não vai ser o centro das atenções. E ele precisa ser. Então é bom você antecipar isso pra saber se você deve ou não mergulhar nesse relacionamento. Se faz sentido pra você até continuar. Porque às vezes a gente fica querendo mudar o outro, querendo criar alguém no outro que ele não é, quando as coisas são bem simples. Ele não vai suprir algumas necessidades afetivas que você precisa. E se você se conhece o outro, você antecipa e prevê isso. Bom, foi isso. Esses são os signos do elemento ar no relacionamento. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido coisas diferentes e novas pra vocês, mesmo que vocês já sabiam antes ou que vocês já tenham descoberto isso antes. E se você não sabia, espero que você tenha aprendido, tenha se interessado, tenha gostado. Vai descobrir mais sobre o seu mapa astral, vai descobrir mais sobre você mesmo. Eu espero que você também tenha gostado do vídeo de uma maneira geral. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E eu fico por aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau!